Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Cristo Jesus seja com vocês. Eu sou Davi Domenicali, pastor da Igreja Batista Fraternidade, e estou aqui para mais um vídeo do nosso curso bíblico IBF, ok? E hoje nós vamos falar sobre interpretação bíblica e nós vamos fazer apenas uma introdução, tá? Então é introdução à interpretação bíblica, beleza? Eu acredito que será apenas um vídeo. Se houver necessidades, eu farei outros vídeos. Lembrando que o nosso curso IBF tem o propósito, assim como todos os vídeos do canal Degustação Teológica, levar aqueles que assistem ao vídeo a buscarem se aprofundar no assunto, a estudar mais. Esse é o propósito deste canal e também do curso IBF que nós oferecemos aqui, ok? Aos membros da IBF, né, nós estaremos tendo encontros, alguns encontros para falarmos das videoaulas que todos assistiram ao longo desse período aqui no nosso curso IBF. Os demais que assistem no YouTube, esse vídeo vai servir para acrescentar algo, né? Um conhecimento a mais, ou talvez ajudá-lo a relembrar coisas que você já tenha visto anteriormente. Peço que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, claro, que você curta esse vídeo e que você compartilhe com um amigo, compartilhe o vídeo com alguém. Tenho certeza que vai ser bênção na vida de alguém, tá bom? Bom, no final do vídeo, eu espero que você fique até o fim. Vou deixar o endereço da nossa igreja para fazer um convite especial para você estar conosco, nos conhecer, caso seja da sua vontade. E também estarei dando algumas dicas de alguns cursos de teologia em faculdade teológica e também em Instituto Bíblico com curso livre, né? Então tem o curso bacharelado, onde você faz uma faculdade mesmo, reconhecida pelo MEC, né, caso seja o seu interesse, ou então um curso livre, que é mais básico, né? Porém, muito importante também para o aprofundamento do conhecimento bíblico teológico. Beleza? Vamos lá então falar sobre interpretação bíblica, uma introdução, ok? Bom, pessoal, na teologia nós temos diversas matérias, né? Ao longo dos estudos que temos tido aqui nas videoaulas do curso IBF, você já viu bibliologia, você viu matérias da teologia sistemática como teontologia, cristologia, paracletologia, né? Também colocamos aqui vídeos de homilética, que é a arte, né? A ciência que nos ajuda a falar em público e também a preparar o sermão, né? Preparar um esboço de sermão para podermos pregar. Essas matérias estão todas disponíveis aqui no nosso canal, dá uma olhada, tá bom? Então, todos esses vídeos que eu gravei e também o pastor Vioto colocou alguns aqui, com certeza vieram para ajudar você que está acompanhando os vídeos a se aprimorar, né? E também a conhecer um pouco mais sobre a teologia e a Bíblia, tá certo? E essa matéria que nós estamos vendo agora, que é a introdução à interpretação bíblica, ajuda as pessoas a compreensão do texto, a entender melhor o que o texto está dizendo, certo? Algumas pessoas que acreditam que é só pegar a Bíblia e ler e pronto, você já está entendendo tudo. Pessoal, não é bem assim, não é bem assim, tá? Na verdade, assim, tem textos que são claros, tem textos que são bem fáceis de compreender. Nós estamos falando da Bíblia Sagrada, né? Tem muita coisa escrita lá. Então, tem coisa que você vai ler e vai ficar bem nítido, bem claro para você. Porém, existem muitos outros textos
que ficará bem obscuro. Será muito difícil de você interpretar, né? Ficará bem complicado, né? Se você não tiver um aparato teológico, né? Ou buscar um aparato teológico, ou ter um pouco de noção, pelo menos um pouco de noção da necessidade da interpretação desse texto. Você ficará perdido, ou então, preste atenção, irá trazer ideia errada, né? Ideia errada sobre o texto, né? Sobre o texto. Bom, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo bem simples aqui, tá? No Evangelho, os Evangelhos narram a crucificação do Senhor Jesus. E a gente vai ver, por exemplo, principalmente ali no Evangelho de João, por exemplo, né? Quando Pedro nega a Jesus, né? Jesus tinha avisado a Pedro que antes que o galo cantasse, né? Três vezes ele negaria Jesus. Ele negaria Jesus uma vez, negaria conhecer Jesus duas vezes, e uma terceira vez ele negaria Jesus. E depois de negar Jesus por 3 vezes, o galo cantaria, e aí ele iria lembrar do que Jesus lhe havia alertado, predito, né? Anunciado. Bom, acontece exatamente como Jesus falou, né? Eles prendem Jesus, estão levando Jesus para questionar Jesus, para fazer ali um interrogatório com Jesus, né? E Pedro vai seguindo Jesus à distância, bem de longe. E quando as pessoas começam a identificar que Pedro era um dos seus discípulos e perguntam para ele, olha, você não é aquele Galileu que andava, que estava junto com esse Jesus aí? Acho que a gente sabe que é você, hein? Você é um deles, você está junto nisso com ele. Com medo, Pedro começa a negar, né? Então ele nega uma vez, ele diz, não conheço, não sei nem quem é e tal. Então ele faz isso 3 vezes, acontece isso. Na terceira vez, o galo canta e Pedro chora com muita tristeza por ter feito aquilo e lembrando do que Jesus havia alertado. Bom, o fato é que por um caso simples, assim, né, de leitura simples, a gente pode, como eu já fiz no começo da minha vida cristã, eu entendia que o galo cantava. Esse galo meu, não sei se está muito bom não, hein? Bom, enfim, eu imaginava que era madrugada, então o galo cantava. Existem pessoas que ainda acreditam assim, né? Mas quando a gente se aprofunda, a gente vai estudar teologia, a gente começa a ver que tem um monte de coisa que era até simples, mas não era tão simples assim, né? Ali era uma forma, uma expressão bem antiga, dos textos antigos, para dizer que o galo cantava era um instrumento, né? Que era usado na troca da guarda, né? Quando dava um determinado horário, eles faziam a troca da guarda. E quando fazem a troca da guarda, usava-se essa expressão, o cantar do galo, né? Então, você vê que a gente, de forma mais leiga, não compreendíamos isso, né? Então, por muitas vezes a gente imaginava um galinheiro ali perto e de repente o galo cantando logo após Pedro negar Jesus. Ora, teria algum problema se fosse realmente um galo cantando? Não teria problema, nem alterar nada. Jesus estaria certo de qualquer forma e Pedro teria negado de qualquer forma. Mas o fato é que a melhor coisa que tem é a gente entender o texto como ele é, né? Então, se nós tivéssemos, né, antes, eu, por exemplo, estudado teologia, antes de fazer essa leitura, eu teria tido uma compreensão melhor do que aquilo que o texto realmente queria dizer, né? Então você vê que até algumas coisas que parecem bem simples não são tão simples assim. Podem ter outro significado, tá certo?
Inclusive, na própria Bíblia Sagrada, a gente vai ver que isso acontece. Quando a gente vê Atos dos Apóstolos, por exemplo, eu estou pondo uma referência aí no cantinho da tela, tá? Onde está o texto que eu estou falando para você. A gente vai ver que Filipe vai conversar com um etíope, que esse etíope era judeu, e ele lia a Torá e ele lia a Taná. Taná, que é a Bíblia judaica, né? E lá tem os profetas. Aliás, nós falamos sobre isso, que eu estou falando agora, sobre a estrutura da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, nos vídeos de bibliologia. Se você assistiu, você vai lembrar. E aí, ali, esse etíope, que tinha vindo de longe para participar das festas em Jerusalém e adorar a Deus, ele lia o trecho das Escrituras no Antigo Testamento, ele lia o profeta Isaías, né, onde falava sobre o Messias, sobre Jesus, na verdade. Mas ele não compreendia, ele não entendia, ele lia, mas não entendia o que o texto estava querendo dizer. Então o Filipe chega perto do etíope e diz assim para ele: você entende o que lê? Você está entendendo o que você está lendo nesse texto? E ele diz o seguinte: como eu vou entender se não há quem me explique? Ou seja, ele estava lendo, mas não estava conseguindo ter uma compreensão do que o texto dizia. Percebe? E então Filipe, já tendo o conhecimento, né, de quem era Jesus, Filipe explica que aquele texto fazia referência a Jesus de Nazaré, aquele que havia sido crucificado e ressuscitado dentre os mortos. E aí ele entende, crê na mensagem. Olha a importância da interpretação bíblica, hein? Ele crê na mensagem, é batizado com fé e segue o caminho pregando Jesus por onde vai. Assim acontece com o etíope. Tá certo? Outro detalhe importante que nós vemos também no Novo Testamento sobre essa questão do texto é que o apóstolo Pedro, tá aí a referência do texto que eu vou falar agora, nessa epístola, Pedro está dizendo o seguinte, num trecho da sua epístola, ele diz que o apóstolo Paulo, ele diz, o irmão Paulo, escreve coisas difíceis de entender, tá? Difíceis de entender. Aí a gente já não sabe, né, se essas coisas difíceis de entender era pela profundidade espiritual das revelações, ou porque Paulo também lançava a mão, né? Ele fazia uso de termos gregos, latinos, que para Pedro, né, que era um homem mais simples, um homem galileu, pescador, talvez para ele e para os demais discípulos de Jesus fosse difícil de entender o que Paulo escrevia em suas epístolas, porque Paulo era um homem sofisticado. Paulo, além de ser um grande teólogo, que havia estudado com Gamaliel, né, ele também falava vários idiomas, pelo menos o grego, pelo menos o aramaico, né, e com certeza o latim, a língua romana, né, daquele tempo. Com certeza essas línguas Paulo dominava, com certeza, né? Até porque ele também tinha cidadania romana, certo? Então Paulo, ele era um homem sofisticado e erudito, estudioso das escrituras, que ele havia sido fariseu. Aliás, ele diz que ele era fariseu, da tribo de Benjamim e, quanto à lei, zeloso, fariseu. Na carta aos Gálatas ele deixa isso bem claro. Então, o apóstolo Paulo, além disso, era um homem urbano, ele era um homem da cidade, né? Então, ele foi preparado por Deus para chegar a Roma, para falar com os poderosos, com os sábios, né? Com os nobres. Então, Paulo tinha um preparo muito mais avançado no que diz respeito à técnica, né, à cultura, ao conhecimento, do que Pedro, tá? Que era um pescador galileu. Aí você vê que talvez seja esse um motivo pelo qual Pedro dizia que havia trechos ou pontos difíceis de entender nas escritas de Paulo. Ou talvez, irmãos, também porque Paulo, muitas vezes, ele usou filosofia grega. Isso mesmo, Paulo pregou para os gentios. E para que os gentios pudessem compreender aquilo que Paulo muitas vezes quisesse falar,
o apóstolo São Paulo utilizou, sim, algumas passagens, né, ou algumas ideias da filosofia grega do seu tempo. Tá? Não que ele estava falando de filosofia, de jeito nenhum, porque o próprio Paulo, ele afirma que quando ele pregou, ele não usou de vãs filosofias, de filosofias humanas, nem de palavras de persuasão humana, mas quando pregava, pregava pelo poder de Deus, tá certo? Mas o que eu quero dizer é que Paulo, pela sua erudição, né, e seu conhecimento, e pelo seu preparo de ir até os gentios para pregar ao mundo grego, ele precisava ter bastante conhecimento da cultura grega, da cultura romana, para que ele pudesse, então, interagir com aqueles homens como um verdadeiro missionário, né? Não é assim que a gente faz missões até os dias de hoje? Né? Paulo era um grande missionário, não nos esqueçamos disso. Na verdade, lembra, a Bíblia Sagrada fala das grandes viagens missionárias de Paulo, né? E um grande proclamador do evangelho entre os povos gregos, romanos, até os confins da terra, né? Então, nós vamos ver que Paulo, ele possivelmente utilizava também de termos que era comum aos gentios e não ao mundo dos judeus, né, como era o mundo de Pedro. Você percebe? Então, se para Pedro, que era contemporâneo de Paulo, preste atenção nisso, se para Pedro, que era contemporâneo de Paulo, já havia uma dificuldade de entender alguns pontos, né, dos textos de Paulo, imagina nós, então, que estamos aqui, queridos, 2000 anos depois que Paulo viveu e escreveu suas epístolas. Imagina para nós, então, a dificuldade. Ela é pelo menos 3 vezes maior do que era para Pedro. Tá certo? Então temos que ter humildade de dizer que sim, nós precisamos fazer uso de ferramentas teológicas que nos ajudam a compreender melhor os textos bíblicos. Beleza? E, detalhe, quando eu terminar o vídeo, aliás, no finalzinho eu vou dar dicas aqui de alguns livros, né, que te ajudarão a buscar interpretar melhor os textos bíblicos, beleza? Lembrando que esse vídeo aqui é um vídeo de introdução, mas só aquilo que nós estamos falando aqui já está abrindo bastante a tua mente para várias coisas aí, beleza? Bom, então vamos lá. Na teologia, né, nós temos uma matéria conhecida como hermenêutica. Hermenêutica, tá? E a hermenêutica, ela vem de uma palavra grega, né, que trabalha com a interpretação dos textos. Agora, da onde surgiu a palavra hermenêutica? Quem inventou isso? Curiosamente, isso vem do mundo grego, baseado na mitologia grega, isso mesmo. Havia o Hermes, né? O Hermes, na mitologia grega, ele era considerado o mensageiro dos deuses, tá? Tá aí o texto aí, ó. Hermes, o mensageiro dos deuses. Então, essa ideia de clarear a mensagem, de levar a mensagem, a informação, fazer a informação chegar, né, no destino, essa ideia atravessou a mitologia, saiu, né, do campo da mitologia grega e foi para o mundo da realidade, né, aonde os textos existem e precisam ser interpretados. Então, sobreviveu ao tempo e foi parar no campo da ciência, né? E aí, então, para se interpretar textos antigos, se estuda a hermenêutica, tá? E é interessante porque a hermenêutica, ela não é usada só na teologia. Ela é usada, por exemplo, no curso de filosofia, que estuda os textos antigos. Então, tem a hermenêutica filosófica, né? Nós temos também a hermenêutica do direito, né? Que também nos cursos de direito tem uma matéria lá chamada hermenêutica do direito, onde você vai estudar os textos do direito antigo, né? Fazer a correta interpretação, aprender a entender os textos, que serve e dá base também para a interpretação dos textos de direito da atualidade, né? Ajuda você a ter critérios para sua pesquisa, beleza? Isso aí é muito importante. E na teologia nós usamos a hermenêutica, só que aí é a hermenêutica bíblica, tá? Por quê? Porque vai interpretar textos da Bíblia somente, ok?
O que nós precisamos entender que, além dessas questões teológicas, né, nós temos questões que nos desafiam, pois os textos são, né, textos escritos em um período muito distante do nosso, muito distante do nosso. Então imagine só, né, nas aulas de bibliologia, não esqueça, você que viu os vídeos de bibliologia, todos eles, os 6 vídeos de bibliologia completos, você vai lembrar que o Antigo Testamento, certo? Fala de um período bem antigo, né? E os textos do Antigo Testamento, que começaram a ser escritos lá com o livro de Gênesis, eles foram escritos a partir de Moisés, né? Pelo menos os canonizados que nós temos na Bíblia Sagrada, começaram a ser escritos entre 1400 e 1500 anos antes do nascimento de Cristo. 1500 antes de Cristo. Juntando o tempo de que Cristo nasceu para cá, então, somando, né, os 1500 antes de Cristo mais os 2000 de Cristo para cá, nós temos textos que são escritos pelo menos aí 3.500 anos, 3.400 anos do tempo atual para trás, 3.400 anos atrás. Ou seja, quando você está abrindo o livro de Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, você tem que entender que você está abrindo um texto de outro mundo, 3.500 anos atrás. É muita coisa, querido. É muita coisa. Então, que mundo era aquele, né? Aliás, o Novo Testamento, ele já é antigo. Imagina um Antigo Testamento, né? O Novo já é antigo para nós, né? No sentido de texto antigo, né? Se você pegar o Novo Testamento, ele tem pelo menos 1950 anos, né? Ou seja, há 1950 anos atrás, estavam sendo escritas aí as cartas do Novo Testamento que nós temos na Bíblia. É bastante tempo, é uma distância enorme do tempo atual. Por isso nós precisamos de ajuda com ferramentas que nos ajudam a compreender o texto. Beleza? Bom, pessoal, e lógico que esse vídeo aqui não é um vídeo que vai se aprofundar em como interpretar detalhe por detalhe, fazer exercícios de textos bíblicos. Claro que não. Esse vídeo está servindo como uma introdução mesmo, tá? Para te mostrar alguns caminhos que te ajudarão a ter consciência de buscar fazer a melhor interpretação que você puder de um texto quando você for ler para entender melhor, ou quando você for ensinar a Bíblia para alguém, ou pregar a palavra de Deus na igreja, tá? Seja para uso pessoal, ou seja para aplicação no ministério. Essa matéria aqui ajuda você a buscar essa compreensão, né, de que você precisa sim ter ajuda, apoio para interpretar os textos das Escrituras, ok? Então, falando eu estava falando de pessoal que vai pregar, inclusive os últimos vídeos que nós gravamos foram vídeos de homilética, foram 3 vídeos de homilética, espero que você tenha assistido também, que são os vídeos que nos ajudam a aprender, né, sobre falar em público, postura, né, linguagem corporal, linguagem com palavras, né, enfim, a maneira, a postura, a ética, responsabilidade de pregar a palavra de Deus e como preparar sermão e tipos de sermões, tá? Foi o conteúdo dos 3 vídeos de homilética que nós gravamos. Espero que você procure no canal, caso você não tenha visto, que vai ser bem legal usar esse vídeo que eu estou gravando com os vídeos de homilética. Ajudará bastante, tá bom? Não dá para fazer um sermão, por exemplo, preparar um esboço de sermão, sem usar a hermenêutica. Senão você vai acabar pregando coisas, o sermão vai ter uma estrutura legal, você vai ser uma pessoa que fala bem em público, sabe comunicar bem a Bíblia, sabe
preparar bem um sermão, mas porém o conteúdo vai sair totalmente errado. O conteúdo da mensagem, né? O conteúdo, porque estará totalmente cheio, né? Cheio de erros ou equívocos na sua interpretação bíblica. E você poderá ensinar a Bíblia de modo errado. Por isso, para ensinar a Bíblia do modo correto, ou pelo menos o mais correto possível, é necessário estudar interpretação bíblica, que nós estamos fazendo agora. Tá bom? Bom, falando então dos textos antigos, Antigo e Novo Testamento, imagina, era um outro mundo, né? Quando a Bíblia foi escrita. Então, o que se deve levar em consideração, tá? Vamos lá agora. O que é... Até agora eu falei dos motivos, foram os motivos pelos quais nós devemos estudar interpretação bíblica ou hermenêutica, tá? Ah, mas espera aí. Antes de eu explicar, dar aqui, né, algumas dicas do que devemos fazer para interpretar textos, tem um detalhe importante. Na hermenêutica, que é a matéria que interpreta textos, tá? Existe também, dentro da hermenêutica, um campo que é um campo que é ainda mais profundo, tá? Que nós chamamos de exegese. Tô pondo o nome aí. Exegese, tá? Exegese bíblica. O que faz a exegese? Exegese ela põe para fora o que o texto está dizendo. Ou seja, é a técnica de extrair do texto a ideia principal do autor, tá? A exegese ajuda a gente a entender o texto na sua profundidade, para trazer dele o real significado ou a principal ideia do autor, o que é que realmente o autor estava querendo dizer com aquilo, tá bom? Então, eu pus aí, né? Exegese, tá? Agora, para fazer exegese, né? E ser um exegeta, aí a coisa fica mais difícil ainda, porque é necessário, nesse ponto, você, ou quem vai fazer isso, né? Se tornar um exegeta, né? É necessário conhecer as línguas originais, ou pelo menos ter uma boa base das línguas originais. Aí é importante ter pelo menos um bom conhecimento, ou pelo menos um conhecimento razoável, tá? Razoável, no hebraico, para se estudar o Antigo Testamento, né? E do grego, para se estudar o Novo Testamento, tá bom? Então, quando a pessoa vai fazer uma exegese aprofundada, aí já exige um pouco mais de atenção nas línguas originais, porque a língua original, queridos, ela traz um aprofundamento naquilo que se está propondo, tá? Ela vai um pouco mais fundo, na raiz da questão. Isso é importante, tá bom? Mas isso é algo para se aprofundar, né? Nem todo mundo que vai pregar na igreja, que vai ensinar a Bíblia, não será um exegeta. Nem todo mundo será um exegeta, tá? Mas nós podemos fazer uma boa hermenêutica bíblica para pregar, para ensinar ou para estudo particular, sem a necessidade de ser um exegeta, um especialista, tá? Agora, quem vai dar aula no seminário dessa matéria, que o professor que quiser se aventurar numa faculdade teológica, dar aula, né, de exegese ou de hermenêutica bíblica, ele necessariamente terá que ter conhecimento da língua original, tá bom? Beleza? Agora, para os pastores, professores de escola dominical, obreiros em geral, ou para aqueles cristãos que querem aprender a Bíblia de modo particular, né, com um pouco mais de consciência bíblica e teológica, dá para fazer uma boa hermenêutica, né, sem a necessidade de ser um exegeta especializado, tá? Estou dando essas dicas aqui para você entender que existe tudo isso que eu estou falando, tá? Bom,
Mas vamos lá, nós queremos fazer uma boa hermenêutica, ou seja, fazer uma boa interpretação do texto com os recursos que temos. Não somos exegetas, não temos aprofundamento ou nem um conhecimento razoável das línguas hebraica e grego, então nós temos que ter alguns recursos que nos ajudam a pregar a Bíblia, a ensinar a Bíblia ou a compreender a Bíblia para o nosso uso pessoal, certo? No dia a dia. O que podemos fazer então? Vamos lá para as dicas importantes. Vamos lá. Primeira dica aí. Primeira dica. Você começar a fazendo o seu estudo, tá? Começar fazendo o seu estudo com algumas perguntas que abrirão aí para você portas, abrirão portas que te levarão a caminhos de buscar conhecer, entender e pesquisar melhor o texto que você tem em mão. Esses pontos que eu vou colocar agora são fundamentais para uma boa hermenêutica. Vamos lá? Número 1. Você precisa identificar. Você tem o texto bíblico, a Bíblia lá, você abrir um texto, você vai começar a ler o texto, quer entender o texto e, se possível, explicar para alguém aquele texto. Então, primeira coisa que você tem que fazer. Tem algumas coisas aí que você vai ter que identificar. Primeiro, esse livro ou essa epístola bíblica foi escrito quando? Quando foi escrito? Certo? Número 2, em que período se passa a história ou a narrativa? Tá certo? 3, onde foi escrito? E onde se passa a história da narrativa? Tá certo? 4º lugar, para quem foi escrito? Está sendo endereçado para alguém? É para um povo? É para alguém em particular? É para um rei? Para quem que é? Certo? Isso tudo, vai anotando aí no caderninho. Tá com o caderninho aí, né? Vai anotando. 5º lugar, por que está sendo escrito? Qual o motivo que levou o autor a escrever isso? Você tem que ir identificando essas coisas, tá? E por fim, quem escreveu? Acho que eu devo ter falado, não lembro. Mas quem escreveu? Quem é o autor? Você conhecendo quem é o autor, por que ele está escrevendo, para quem que ele está escrevendo, onde ele está escrevendo, onde se passa a história da situação, e em que ano e quando ele está escrevendo. Essas perguntas já vão ajudar você a ter muita ideia do pano de fundo histórico, da cultura, do tempo, do lugar, aonde acontece aquela situação. Beleza? Então isso tudo já ajuda bastante, você tem uma iluminação aí do que é que você tem em mão. Esse é o pontapé inicial. Aí nós vamos para uma outra etapa. Certo? Outra etapa. Vamos lá, segunda etapa. Pano de fundo histórico. Certo? O que é que está acontecendo naquele contexto? Quais os costumes daquele contexto? E a cultura. Costume e cultura, porque essas coisas mudam de tempo para tempo, tá? Entendendo o pano de fundo histórico que acontece em torno da situação, a cultura, o costume, você vai entender bastante coisa ali, inclusive a linguagem que se usa, tá bom? Os termos, a linguística. Isso tudo você tem que identificar no texto, tá? E aí a terceira etapa importante. Leia o texto mais de uma vez. Leia o texto mais de uma vez, tá? Não leia uma vez só, leia mais de uma vez para você enxergar no texto, ter o texto com mais clareza, tá? E leia não apenas um texto, mas leia o texto e o contexto. Ou seja, você está lendo o capítulo 5 de Romanos. Não leia só o capítulo 5. Leia o capítulo 4, o que está antes. E depois de ler o capítulo 4 e 5, leia o que está depois, capítulo 6. Tá? Leia, por exemplo. Tá? Se puder, leia o texto, a carta inteira, né? A epístola inteira, o livro inteiro. Mas se você está focado num único capítulo, não fique preso só nele. Leia os capítulos anteriores e posteriores. Pelo menos um capítulo antes, um capítulo depois, para você entender o contexto do texto.
Já viu aquele pessoal que pega texto isolado e fala um monte de abobrinha, porque não viu que estava no contexto do que é que realmente o autor bíblico estava falando? Então, essa é a terceira etapa, tá? E é muito importante que você tenha anotado tudo isso, porque é isso que vai dar para você um conhecimento melhor do que você tem em mãos, para ter mais clareza de quem você está falando, o que é que você vai ensinar, o que é que você vai pregar, ou pelo menos você que está estudando a Bíblia vai saber exatamente o que é que você está lendo, tá certo? Beleza? Esse é o pontapé inicial para uma boa hermenêutica bíblica, uma boa interpretação de texto. Agora eu vou para a etapa final, só dando algumas dicas finais, tá? Vamos lá, Bíblia Sagrada. Se você estudou bibliologia, nos vídeos de bibliologia aqui do curso BF, você viu que a gente falou que a gente tem versões da Bíblia, e versões não é a mesma coisa de tradução, né? Tem a tradução da Bíblia e tem as versões, que são atualizações de gramática, né? Enfim, tá certo? Então nós temos as versões da Bíblia. Procure usar mais de uma versão. Você vai estudar a Bíblia? Não usa uma versão só. Eu peguei Almeida Corrigida Fiel, certo? Um exemplo. Vai lá e pega também Almeida Atualizada, a nova Almeida Atualizada. Leia as duas, compare, tá bom? Para você ter uma ideia melhor dos textos e poder ali se aprofundar um pouco mais. Beleza? Faça isso que vai dar certo, vai ajudar bastante. Tá bom? Principalmente você que quer pregar a Bíblia, quer ensinar. Outra coisa muito importante para identificarmos para uma boa interpretação de texto é sempre sabermos diferenciar textos normativos com textos descritivos. Por exemplo, Jesus fez muitos milagres, e isso é narrado nos evangelhos, né? Esses milagres são narrados nos evangelhos. Por exemplo, teve uma ocasião que Jesus cuspiu na terra, ele fez um lodo e passou, né, o lodo, aquele barro que ele fez, nos olhos de um homem cego, e disse para o homem lavar os olhos. E quando o homem lavou os olhos, ele voltou a enxergar, certo? Tá aí a referência aqui no canto da tela do texto que eu estou falando. Este texto não é um texto normativo, ou seja, não é uma ordem de Jesus, nem uma regra, certo? Mas apenas uma descrição de um milagre que ele fez. Portanto, é um texto descritivo. Não é possível alguém fazer desse texto uma doutrina, porque senão nós estaríamos tentando repetir o milagre de Jesus, cuspindo, né, na terra e passando no olho dos outros, nos olhos dos outros, né? Imagina você pegar uma pessoa cega que vai à sua igreja, ou eu pegar uma pessoa ali que vai à minha igreja e ela tem uma deficiência visual, e eu então cuspir na terra ou em uma areia, ou seja lá o que for, e falar para aquela pessoa, vem aqui que eu vou repetir o milagre de Jesus. Não, queridos, é uma descrição do que Jesus fez. Portanto, não é normativo, é descritivo. Agora, por exemplo, o que é um texto normativo, que é regra? São as ordens expressas de Jesus. Por exemplo, ide e fazei discípulos. Está aí o texto, tá vendo? Ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Tá certo? Então isso é uma ordem de Jesus, certo? Não é uma descrição, mas é uma ordem expressa de Jesus, beleza? Então a gente tem que saber sempre olhar esses textos, o que foi para aquele tempo, e é uma questão que foi para uma única vez, uma situação
que ocorreu uma única vez e não é para ser repetido, e saber diferenciar isso, né, de textos que são regras e normas que devem ser observados para sempre, tá? Esse é um ponto importante. Outra questão sobre uma boa interpretação, né, é nós sabermos diferenciar, por exemplo, o que é um fato ocorrido e o que é uma parábola, né? Existem fatos onde, por exemplo, os evangelhos narram que Jesus chegou em um lugar e curou uma pessoa, né? Como eu acabei de dizer agora há pouco, quando ele cuspiu na terra, fez um lodo, ele passou nos olhos do cego e disse para o cego se lavar no tanque, né? Ele foi, se lavou o rosto, né? Lavou os olhos e voltou a enxergar. Então, já deixei a descrição agora há pouco. Isso aí é uma narrativa de algo que realmente aconteceu, é um fato, tá? Agora, por exemplo, tem as parábolas, né? As parábolas que Jesus contava para explicar, né, para ensinar as verdades espirituais. O que é uma parábola bíblica? Uma parábola bíblica é o uso de uma história, de algo comum, corriqueiro ou natural da vida humana, que Jesus usa para comparar com as verdades espirituais, tá? Então, por exemplo, uma verdade natural. Jesus conta a parábola do semeador. Tá aqui o texto de referência, tá? Que você pode procurar na tua Bíblia. Nessa parábola, Jesus conta a história de alguém que saiu para semear, já que era algo familiar nos tempos de Jesus, né? A agricultura era algo comum, né? Então, Jesus usa de algo que as pessoas conheciam muito bem, né, no seu cotidiano. Por isso que eu falei agora há pouco, né, no início do vídeo, que nós temos que aprender quando foi o texto escrito, né, em que ocasião histórica, pano de fundo histórico. E isso vai explicar muito daquilo que acontecem com os personagens bíblicos, tá? Para que a gente possa entender melhor. Então Jesus usa a história, que é uma parábola, de um semeador que saiu para semear. E ele leva a semente e sai lançando pelo caminho, né? E ele vai lançando a semente, o semeador vai semeando a semente, e aonde a semente cai, se for terra boa, ela vai brotar, vai prosperar, vai ali germinar, né? E vai nascer uma árvore ou uma plantação boa numa terra boa, né? Então terão boas colheitas, tá? Porque a terra era boa. Mas as sementes que foram lançadas em terrenos cheios de pedra, as sementes não terão condições ali de produzir, né, de germinar, elas vão morrer, não é verdade? As sementes que caíram perto dos espinhos, né, elas também não vão poder crescer, né? Porque não vai dar fruto, não vai dar nada, porque os espinhos ali impedirão, né, o processo de crescimento ali daquela planta ou daquela árvore, tá certo? A partir de uma semente. Então Jesus usa essa parábola para dizer que assim é o reino dos céus. A semente é a palavra de Deus e a terra a terra é o coração. Existem vários tipos de corações, né? Então tem o coração bom, como uma terra boa, pronto para receber a palavra, e ali a palavra vai se aprofundar e vai dar frutos, né? Vai gerar a vida e dar frutos. Existem corações, porém, né, que não permitirão que a palavra de Deus avance, né? E essas pessoas então não irão frutificar, não irão receber a palavra como ela
realmente deveria ser recebida. Então você vê que Jesus usou a realidade da vida, contando uma história, uma parábola, para mostrar essa verdade espiritual. Então é uma verdade natural comparada para revelar uma verdade espiritual. Isso é uma parábola. Então a gente precisa identificar quando é uma parábola, né? Você tem outro exemplo, as metáforas. O que é uma metáfora? Metáfora é o uso simbólico para comparar algo, né? O uso simbólico de algo para comparar uma verdade espiritual, né? Por exemplo, o corpo humano, né? O corpo humano é formado de vários membros, né? Como por exemplo aqui, tem a mão, né? Tem a mão, tem os dedos, né? O olho é um membro, né? A língua é o outro membro do meu corpo, né? Meus dedos são membros do corpo. E para o corpo estar perfeito, ele tem que estar junto, né? Alinhado, né? Imagina essa mão separada do corpo. Seria uma mão decepada, né? E eu estaria então com um problema físico, né? Se arrancarem um dos meus olhos, por exemplo, ficarei cego de uma vista, não terei um olho. Se tirarem os dois, estarei completamente cego. Então, essa união e o bem-estar de todos os membros do meu corpo mostram que o meu corpo vai bem. Eu tenho saúde. Da mesma forma, a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, eu estou pondo aqui um texto aqui para você ver a referência bíblica, é usada a metáfora. O apóstolo Paulo mesmo usa essa metáfora para mostrar que assim como o corpo físico, ele precisa dos membros, né, para ele estar bem, os membros unidos e sadios, para o corpo estar bem, assim o apóstolo Paulo diz que a igreja é como o corpo de Cristo, tá? A união de seus membros, né, fazem um bom desenvolvimento desse corpo, cuja cabeça, que dá a direção, que dá o comando, é o próprio Cristo, tá? Então, nós, como membros, cada um de nós somos um membro, que unidos formamos a igreja, que é o corpo de Cristo, que está sob o comando do próprio Senhor Jesus Cristo, ok? Isso é uma metáfora, tá? E aí a gente tem as hipérboles. Hipérboles são exageros, né? Quando Jesus diz mais fácil o camelo entrar no buraco da agulha do que o rico entrar no céu. É um exagero, né? É uma hipérbole, é um exagero, tá? Mas é para mostrar a gravidade de algo, chamar a atenção para algo importante. Por isso que a hipérbole era usada, tá? Enfim, nós temos outras expressões e usos de linguagem que fazem a gente entender o que o texto está dizendo. Então, isso tudo é importante também na compreensão para uma boa interpretação, tá? Assim como os símbolos, né? Os símbolos, o que é simbólico e o que é literal. Por exemplo, o Apocalipse está lotado de símbolos, né? Quando você fala da besta eu vi uma besta que subiu do mar, né? Ela tinha várias cabeças e tal. Isso aí é um símbolo usado para expressar a realidade de poder, né? E poder ligado a governos, né? Poder ligado ao sistema político, tá? Que provavelmente é usado pelo diabo, né? Para agir, inclusive, contra a igreja do Senhor, tá? Então, só para você entender essas questões que são importantes também para fazer uma boa hermenêutica, beleza? Bom, é isso aí. Agora eu vou dar para vocês mostrar para vocês alguns livros. Deixa eu pegar um aqui. Vamos lá, que vai ajudar você. Você precisa de recursos. Em primeiro lugar, tenha sempre em mãos um dicionário bíblico e teológico. Esse aqui é dicionário teológico, tá? Esse aqui é dicionário teológico, mas não é um dicionário teológico. Você precisa ter um dicionário bíblico. Acho que eu não estou com nenhum aqui na minha vista. É dicionário bíblico, tá?
Eu não devo ter... Aqui, tem um aqui, ó. Pera aí, deixa eu pegar ele aqui. Deixa eu pegar o dicionário bíblico. Ele o dicionário teológico é bom, mas para os estudos teológicos mais técnicos, né? Agora, para ir para a Bíblia, entender melhor a Bíblia, o contexto, é esse aqui, ó, Dicionário Bíblico. Eu tenho esse aqui, por exemplo, da Editora Vida, tá vendo? Editora Vida, ó, Dicionário Bíblico Universal. Tenha um dicionário bíblico. Se você, principalmente você que dá aula de escola dominical e prega, você não pode ficar sem um dicionário bíblico. São eruditos, exegetas, hermeneutas, estudiosos mesmo da Bíblia, que produziram um dicionário bíblico para ajudar os pregadores não especialistas nas áreas da hermenêutica, da exegese, tá certo? Então, aqui eles vão dar bastante recurso para vocês entenderem textos, contextos históricos e tudo mais. Beleza? Essa é a primeira dica. Segunda dica para você. Tenha um comentário bíblico, pelo menos. Mais de um, se possível, mais de um. Mas tenha pelo menos um. Eu peguei um exemplo aqui, tá? Eu tenho esse aqui, por exemplo, tá? Do William MacDonald, tá? Olha aqui, ó. Comentário bíblico popular. Esse aqui tem uns que tem Antigo e Novo Testamento, tem uns que é separado, tem alguns que são separados. Antigo num livro e Novo no outro, tá? Mas tem comentário bíblico. Então, é caro, às vezes custa, mas vale a pena. Então, tenha um comentário bíblico. Dicionário bíblico e comentário bíblico. Eles vão comentar a Bíblia versículo por versículo. Vai ajudar bastante você. Se tiver mais de um comentário, melhor ainda. E aí, agora vamos para os livros de hermenêutica. Esse aqui é um básico, mas esse aqui é fundamental, tá? Esse aqui do PC Nelson, tá? O Nelson, Hermenêutica, esse livrinho aqui, ó. É um livrinho que cabe na palma da mão, ó. Pela Editora Vida, tá? Pela Editora Vida. Esse aqui vai te ajudar muito. Vale a pena ter esse aqui. Esses três que eu acabei de mostrar são fundamentais e já te ajuda bastante. Agora, você quer se aprofundar um pouquinho mais, aí você vai ter outros livros. Eu sugiro esse aqui, do Gordon Fee, tá? E do Douglas Stewart, pela editora Vida Nova, esse. Entendes o que lês? É um livro de interpretação bíblica. Sensacional. Outro livro. Como não ler a Bíblia. Como não ler a Bíblia, tá? Do Dan Kimball. Certo? Esse aqui pela editora Inspire. Um livro muito bom. Outra dica. Esse aqui, Mosaico Bíblico. Certo? Do Marcos Botelho. Pela Thomas Nelson. Thomas Nelson. Muito bom esse aqui também. E agora, finalmente, os de exegese e introdução bíblica mais pesados, né? Já é para nível mais de faculdade esse aqui. E aí a gente tem o Manual de Exegese Bíblica. Manual de Exegese Bíblica pela Vida Nova, editora Vida Nova. Esse aqui é do Douglas Stewart e do Gordon Fee, tá? Esse aqui já é um pouco mais profundo, mas para quem quer se aprofundar tá aí. Tem esse outro que é Introdução e Interpretação Bíblica, certo? Esse livro aqui tem vários autores, tá? Vários autores. Esse aqui é pela Thomas Nelson. Thomas Nelson Brasil aí. E por outro da Thomas Nelson também, que é esse aqui, pelo Michael Gorman, que é da Thomas Nelson Brasil também. Introdução à Exegese Bíblica. Beleza? Bom, pessoal, umas dicas aí. É isso. Esse foi o nosso vídeo de introdução à interpretação bíblica. E com isso nós fechamos nosso curso IBF, a série de vídeos. Espero que você assista a todos e que tenha te ajudado de alguma maneira. Mais conhecimento que isso, eu vou deixar daqui a pouco o endereço da igreja e dicas de faculdade, onde você pode estudar teologia presencial ou à distância, online, com faculdades reconhecidas pelo MEC ou também seminário teológico, instituto bíblico, com cursos livres.
É isso. Nossa contribuição é essa, aqui no nosso canal. Por favor, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com alguém e continua nos acompanhando. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Devemos buscar ao Senhor enquanto podemos, enquanto vivemos. Por isso existe a igreja. É um lugar onde pessoas se unem para juntos buscarem ao Senhor em oração, em comunhão, em adoração, num culto coletivo, onde também meditamos e aprendemos a palavra dele, a palavra de Deus. Convido você a estar conosco na Igreja Batista Fraternidade, aqui na Avenida Pauliceia, número 1200, sobre loja, Caieiras. Cultos aos domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, à noite, às 8 horas. Venha participar conosco. Também temos outras atividades, como grupo de jovens, mulheres, homens, crianças. Também temos reunião de oração. Venha conhecer mais sobre o nosso trabalho e venha buscar o Senhor conosco. Precisamos dele, precisamos de Jesus. Deus te abençoe. E ela é a maior em conteúdo missiológico do Brasil. É neste lugar onde nós avançamos nas pesquisas e nas reflexões sobre aquilo que nós aprendemos em sala de aula. Hoje, o campus da FTSA conta com 32 mil metros quadrados, sendo 7 mil metros de área construída. Este é o lugar que nos acolhe e que permite que homens e mulheres possam estar juntos em comunhão e aprendendo mais sobre o reino de Deus. Muitos dos conteúdos oferecidos de forma online são gravados por nossa equipe em locais como este, o estúdio da FTSA. Isso permite que estudantes de vários estados do Brasil e de outros países acessem as videoaulas com qualidade de som e imagem. E se você quer mais informações sobre nossos cursos, seminários, palestras, é só acessar o nosso site, ftca.edu.br, e ficar por dentro das novidades.
FABAPAR, cursos reconhecidos pelo MEC com excelência e profissionalismo, como o mestrado profissional em teologia, o bacharelado em teologia EAD, o bacharelado em teologia presencial e também as pós-graduações e cursos livres 100% online. Saiba mais em nosso site. Vem pra FABAPAR!